Olá, amados e amadas. Vamos começar aqui por Gênesis 25:1. E Abraão tomou outra mulher e casou. O seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zirã, Jocazã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Jocazã gerou Sebá e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos foram filhos de Quetura. Gênesis 25, do 1 ao 4. O que isso quer dizer, amados? Quer dizer o seguinte, que essa geração aqui, principalmente os Dedanitas, Sebá, que é a rainha de Sebá, né, que foi ter com Salomão, Madian, que é os Madianitas, ou os Midianitas, uns falam Madianita, outros Midianitas. Todas essas gerações, eles vieram de Abraão com Quetura. Então, daqui surgiu alguns povos do Oriente. Gênesis 21, 17 e 18. E Deus disse a Agar: o que aflige, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Observe, amados, que o nosso pai, ele fala, esse jovem que está se referindo aqui é o filho de Agar, Ismael. E o Criador fala que dele vai fazer uma grande nação. Então vocês vão entender quem é essa nação que veio de Ismael e por que tem tanta importância hoje no mundo essas nações. Gênesis 25, 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, em algumas Bíblias está escrito Cedar, Abdel e Mibissão, e Misma, Dumá e Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Então, amados, essa descendência de Ismael surgiu, que é filho de Agar, né? Agar é a mãe de Ismael, que era egípcia. De Ismael surgiu os árabes, que é esse Cedar aqui, que está escrito, ou Quedar. Algumas Bíblias está Quedar, outras Bíblias está Cedar. Dessa genealogia é que vieram os árabes. E isso hoje tem uma importância muito grande. Por quê? Porque esses árabes, eles são descendentes de Ismael. Só que Ismael, ele é filho de Abraão. E Abraão, como vocês viram, ele foi abençoado pelo pai, né? E, como vocês viram lá, que ele abençoou a Agar e falou que do filho dela ele ia fazer uma grande nação, né? Então ele está abençoando. Então todos nós somos abençoados, né? E esse vídeo nós vamos explicar quem é essa nação, o que eles representam hoje no mundo. Amados, de Quetura e Agar foi fundado várias nações, principalmente os árabes, né, que era os beduínos, né, que andava pelo deserto. Mas ela se expandiu
e virou várias nações. Essas nações, elas em 1945, elas se ajuntaram e formaram uma Liga Árabe, né? Uma organização dos Estados Árabes, fundada em 1945 no Cairo, no Egito, por 7 países, com o objetivo de reforçar, coordenar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais entre seus membros, assim como mediar disputa entre estes. Atualmente, a Liga Árabe ela compreende 22 estados, ou seja, 22 países. É uma liga muito forte, amados. Por que ela é muito forte? Porque nesses países aqui, tem muitos países ricos que são produtores de petróleo. Ou seja, os grandes produtores de petróleo estão nessa Liga Árabe, como a Arábia Saudita, o Iraque. Todos eles pertencem à Liga Árabe, né? E é uma liga muito forte mesmo. E esses árabes, eles têm uma religião chamada islamismo. Essa religião, ela atinge hoje mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma religião muito forte hoje no mundo. Ela só perde para o catolicismo. Por que eu estou falando isso, amados? Porque as pessoas falam que vão construir um templo em Jerusalém. Mas esse templo não é tão fácil assim, amados, construir ele igual os profetas de YouTube estão falando, que simplesmente vão chegar lá e vão construir um templo. Mas a coisa, amados, não é bem assim. Nós vamos mostrar imagens e fotos e vamos explicar por que não é bem assim, porque não é tão simples assim. E isso, vocês vão entender no final do vídeo, que isso pode virar uma explosão, um banho de sangue, uma terceira guerra mundial. Mas aí, nós vamos analisar se essa terceira guerra mundial compensa para o mundo. Amados, essa Liga Árabe, que são constituídas de vários países, a pesquisa que eu fiz fala 22 países, mas eu já cheguei a ver outras informações que ela chega a 35 países, né? São muitas e muitas nações que estão nessa Liga Árabe. E essa Liga Árabe, ela tem uma religião única, que é o islamismo, que é o Islã, que são os seguidores do profeta Maomé. Eles constituíram uma religião. Então, amados, nessa religião, eles têm 3 mesquitas que para eles, do Islã, são considerados sagradas. A primeira mesquita que eles têm é Meca, na Arábia Saudita, aonde foi fundado o Islã moderno. Isso foi fundado em Meca. E lá em Meca, eles têm tipo de uma procissão que eles fazem direto, acho que uma vez por ano. E eles têm uma lei para eles que quem é muçulmano, todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele tem que ir até Meca. Senão, é como se fosse um mandamento para eles. E eles fazem de tudo para ir nessa mesquita de Meca, que é o primeiro lugar mais sagrado para o Islã. Então, vocês até veem na televisão que até acontece mortes lá. É tanta gente que acaba um pisoteando o outro e morre gente direto nessas procissão deles lá, né? Eles têm outro nome lá, mas vou falar a linguagem
brasileira mesmo, né? A procissão deles, a peregrinação deles, né? Que fazem a Meca. Então, Meca é a primeira cidade e a mesquita mais importante para o Islã. Se chama Meca. Aí eles têm outra mesquita que também ela é muito importante para eles, que é a mesquita de Medina. Segundo eles, Medina foi aonde nasceu ou se criou o profeta Maomé. Aí eles se tornaram sagrado a cidade de Medina e tem uma mesquita lá gigantesca, aonde eles também fazem peregrinações lá, né? É uma religião, como o catolicismo, o cristianismo tem suas procissões, sua fé, eles têm as dele, né? E Medina é a segunda maior mesquita do Islã. Aí vamos chegar na terceira mesquita sagrada para o Islã. Se chama Domo da Rocha, a terceira mesquita sagrada do islamismo. E o que é o Domo da Rocha? O Domo da Rocha, amados, para quem não sabe, é aquela mesquita que está em Jerusalém. Ela está bem no local aonde era o templo de Jerusalém, aquele templo que foi destruído nos anos na época 70, né? Que os romanos foram lá, invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Aí foi construída essa mesquita exatamente aonde era o templo. É aí, amados, vocês estão entendendo? É aí que o negócio complica. Aí é que fica complicado. Por quê? Segundo os profetas de YouTube, o templo vai ser construído, né? E o Messias, o antimessias que eles falam, vai sentar no templo de Deus, né? Uns falam de abominação desoladora, né? Segundo eles, os profetas, isso aí já está para acontecer. Segundo eles, dizem que o templo já está sendo construído, né? Já tem o sinédrio, já tem a vaca vermelha, né? O bezerro vermelho que nasceu. Já está tudo no... Como que se diz? Tudo no esquema, né? Já para fazer o terceiro templo segundo eles, né? Mas isso quem dizem, amados, são os profetas de YouTube, né? Agora, vocês estão começando a entender que o negócio não é tão simples assim como as pessoas falam, que é só chegar lá e construir um templo. Não é bem assim, amados. Por que não é bem assim? Porque lá, como eu disse, está o Domo da Rocha. Esse Domo da Rocha, ele é a terceira maior mesquita sagrada para os muçulmanos. Então, amados, quem chegar lá e for querer derrubar aquela mesquita, vocês estão entendendo o que é mexer com uma mesquita que está ali, que é sagrada para eles, uma religião de 1 bilhão e 300 milhões de adeptos que tem no mundo inteiro, sendo que nesse 1 bilhão e 300 milhões existe muitos países, e esses países que estão por trás, principalmente a Arábia Saudita, ela é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Seus sheiks, né, os seus líderes, eles são mega bilionários. Eles têm muito dinheiro. Então tem muita jogada por trás disso aí. Tem petróleo por trás, né? Eles têm petróleo. Os grandes produtores de petróleo, eles são da Liga Árabe. Então, vocês estão entendendo como que o negócio não é por aí, só chegar e construir um templo? Não é assim. Os judeus vão chegar lá e vão construir o templo e beleza. Não é. Porque aonde era o templo foi construído o Domo da Rocha, que é uma mesquita islâmica, a terceira mais sagrada do islamismo. Então, amados, eles estão mexendo com
uma caixa de marimbondo. É a mesma coisa como se estivesse mexendo numa caixa de marimbondo. Eles estão lá, quietinho na deles lá. Agora vocês imaginam, vai chegar lá e vamos derrubar essa mesquita aí, vamos construir um templo. Amados, você já imaginou o barril de pólvora que seria isso, amados? Tentar mexer, querer tirar a terceira maior mesquita sagrada deles, sendo que eles têm dinheiro. Eles não são, tem países pobres no meio deles, mas eles têm muito país rico também. E ali, se você mexe com um muçulmano, você mexe com 1 bilhão e 300 milhões. Você não vai mexer com uma pessoa apenas. Então, amados, o negócio não é tão simples assim, igual os profetas de YouTube falam, né, nas suas profecias aí. Que o templo está sendo construído. Que o Messias vai chegar, né? Todo ano esse Messias vai chegar, todo ano o templo vai ser construído, né? E os caras tão forte e firme aí. Surge profetas e mais profetas no YouTube. Cada dia surge um profeta com a sua profetada, né? E eles estão sempre errando, né? Mas estão firme e forte, né? Então o negócio não é bem assim. E amados, eu tive em Jerusalém dia 19 de março. Eu tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos de lá. E eu fui exatamente no Muro das Lamentações. E do lado tem um terreno lá. Eu vou ver se eu coloco no vídeo para mostrar essa filmagem que eu fiz. Lá, o único lugar que tem para construir o templo lá, ele tem umas coisas lá que ali não tem condição de ser construído um templo. Aqui, perto do Muro das Lamentações, tá muito frio hoje, poucas pessoas. Aqui é segundo o pessoal fala que vai ser a construção do terceiro templo, mas como vocês veem aqui não tem vestígio nenhum de construção de templo. Ali ao centro, aquela bola lá é uma mesquita, né? Ali já é a parte islâmica, tudo ali daquele muro para frente é a parte islâmica. E indo para lá sim, naquela entrada ali é o Muro das Lamentações, mas lá não pode gravar lá que corre o risco de tomar o material, né? Como vocês veem, que não tem polícia aqui, não tem vestígio nenhum de construção de templo. Não existe esse negócio que está construindo o templo. Isso é só converseiro de internet. Eu estou aqui ao vivo agora, não tem vestígio nenhum. Isso aqui são os pátios que sobra o terreno, mas tem algumas coisas construídas aqui já, mas não tem vestígio nenhum de templo aqui. Do outro lado é a mesquita, que é o Dômulo da Rocha. E mais ao centro ali é o Muro das Lamentações, que eu filmei um pouquinho só. Então, como vocês podem ver aí, ó, não tem vestígio nenhum de templo construído aqui. Só converseiro de internet. Ó, fiz um ângulo, um giro de fora a fora. Não tem nada de construção de templo. E mais bairro próximo ao Muro das Lamentações. Paredão, muro muito alto, mas não tem vestígio nenhum de construção de templo, não tem nada. Estou ao vivo e a cores aqui. Não vi nenhum vestígio de construção. Muito turismo, muitas pessoas. E olha que estou num tempo chuvoso, frio, um sábado à tarde.
Esse templo só pode ser construído lá onde é o domo da rocha. Mas lá, como eu disse, lá está a mesquita, né? Então ali é mexer com a caixa de marimbondo. Ali você não vai mexer com uma pessoa só, uma religião, mas sim um fanatismo. Eles são fanáticos pela religião deles. Eles, se precisar matar ou morrer, eles matam e morrem pela religião deles. Eles não é igual ao cristianismo, que fala, mas ninguém faz nada. O Islã, eles matam e morrem. Então, amados, a coisa não é tão fácil assim, igual os profetas de YouTube falam. É mais embaixo o negócio. Por quê? Porque existe ali política por trás, existe bilionários por trás. Ali são vários países, várias coisas envolvidas, que não é bem assim, da noite pro dia. Então, amados, vocês viram que o negócio é complicado. Ali está envolvido muitas e muitas coisas, principalmente o financeiro, né? Porque está se tratando da segunda maior religião, que é uma união de muitos e muitos países, como vocês viram, essa Liga Árabe aí. Então não é tão simples assim a coisa, igual falam por aí, né? E outra, amados, vocês acham que, para pensar, vocês acham que, vocês viram que isso aí pode ocasionar uma guerra mundial. Por quê? Porque aí vai entrar o mundo inteiro. Porque eles são aliados entre eles. Aí vai que entra a parte ocidental e queira guerrear contra a parte oriental. Mas nessa parte oriental existe ocidental e na parte ocidental existe oriental. Porque é espalhado. O mundo ele tá, como que se diz? Todo espalhado. Tanto é que no Brasil nós somos ocidentais, mas aqui tem muçulmano. Eu moro aqui no Paraná, na região de Foz do Iguaçu, é muito forte de muçulmano. Tem mesquitas lá, tem a religião deles lá, eles são muito fortes, os árabes, em Foz do Iguaçu, na fronteira. E mesma coisa é no Oriente. No Oriente também tem as firmas ocidentais, né? E vocês acham, amado, para pensar, que por causa de um templo pode ocorrer uma terceira guerra mundial. E se ocorrer essa terceira guerra mundial, é ruim para quem? Para o mundo todo. Para o mundo todo. Para ninguém é bom. O mundo já está em crise. Imagina ocorrer uma terceira guerra mundial. E veja o motivo, por causa de um templo. Por causa de um templo, amados. Ah, os judeus querem fazer um templo lá, vamos fazer e vai causar guerra no mundo inteiro. Poxa, o templo é deles lá, eles que se viram lá. Agora, vai entrar o mundo inteiro por causa de um templo. O mundo inteiro vai entrar em guerra, causar prejuízo entre eles mesmos. Sendo que no Ocidente ou no Oriente tem as empresas, essas empresas multinacionais, eles têm no mundo inteiro. Em todos os lugares tem as empresas multinacionais. E se haver uma guerra mundial, é prejuízo para todo mundo. Todo mundo entra no prejuízo. Então não tem lógica, amados. Por causa de um templo, houver uma guerra mundial. Por causa que uma nação quer construir um templo, aí o mundo inteiro vai falar, não, nós vamos apoiar você, nós vamos guerrear com você, com os muçulmanos, porque vocês podem fazer o templo, né? Nós vamos garantir. Amados, não tem lógica, mano. Se for para analisar, não tem lógica. É difícil pensar isso aí, que vai ter uma guerra mundial por causa de um templo. Ou há guerras por causa de petróleo, por causa de riqueza, por causa de terra, por causa de tesouro, para tomar um do outro, tesouro, água, petróleo, tudo bem, aí eles estão disputando poder. Agora, um templo
do judaísmo só para refazer ele de novo, criar uma guerra. E não é uma guerrinha simples, é uma guerra com 20 e poucos países, 22 é confirmado, mas de repente pode ser até mais países entrar nessa guerra. Aí seria religião contra religião, né? Porque aí seria o judaísmo, aí o cristianismo teria que entrar na guerra do judaísmo por causa do templo, lutar contra o islamismo. Ah, amados, se parar para pensar, não tem lógica, não tem lógica. E outra, amado, lembra no começo do vídeo que o Criador falou para Agar que ele faria de Ismael uma grande nação? Então, se o Pai já falou isso, todos nós fomos abençoados, tanto nós no Ocidente como no Oriente. Tanto as pessoas do Islã, eles são abençoados. Todo ser humano é abençoado. Independente dele estar no erro ou não, eles são abençoados. Como nós somos abençoados. Aí quem vai pro engano, pro erro, é o próprio homem. Entendeu? Mas bênção, que são chuvas, ela veio tanto pro ímpio como pro justo. Tanto para o justo como para o ímpio, igual o Messias fala. Bênção na Bíblia significa chuva, né? Então a chuva cai tanto para o ímpio como para o justo. Então, se a pessoa vai para uma religião, seja Islã, catolicismo, protestantismo, islamismo, ele vai porque ele não estudou as Escrituras, não entendeu a mensagem do Messias, né? E todos nós fomos abençoados. Agora, por causa de um templo haver uma guerra mundial, por causa de um templo, é difícil imaginar isso aí, amados. Que vários países vai se unir com o judaísmo, né? Por causa que, não, vamos, pode construir aí que nós garante. Pô, mas não é assim. Veja bem, aqui no Brasil, só porque o Bolsonaro falou lá em tirar de Tel Aviv a embaixada que eles têm em Tel Aviv, que é a cidade próxima a Jerusalém, e querer mudar para Jerusalém, os árabes, eles já estão ameaçando a cortar toda a importação do Brasil. É exportado para eles frangos, né? Carnes, que dá um lucro muito grande. Eles estão ameaçando o país. Se mudar essa embaixada para lá, eles ameaçam cortar a importação que eles fazem de frango, de carne, de várias outras mercadorias, né? Isso só por causa de uma embaixada. Agora imagina um país pegar e apoiar o outro para construir o templo deles lá e derrubar a mesquita deles que são sagradas. Amados, não tem lógica. Se alguém falar assim, você está enganado, você sabe que nas escrituras vai ter o fim do mundo, que lá está falando que vai ter o terceiro templo. Amado, eu te digo uma coisa, eu só falo para você que você não entendeu as escrituras. Você não entendeu o que é o terceiro templo, você não entendeu o que é a Nova Jerusalém, você não entendeu o que é a vinda do Messias. Você que pensa assim está simplesmente na letra. Tá igual a esses profetas de YouTube que fica profetizando essas profecias furadas que tem por aí. Então, amados, seria isso aí. Reflita sobre esse templo. Reflita se vale a pena ter uma guerra mundial por causa de um templo do judaísmo. Se o mundo chegar um dia a se autodestruir, então não vai ser o Criador que vai destruir. Quem vai se autodestruir vai ser o próprio homem com a sua ignorância, sua burrice, seu egoísmo, sua religião. Seria uma tremenda de uma ignorância acabar o mundo em uma guerra por causa de um templo. Reflita, amados. Seria isso que eu teria a passar para vocês. Muito obrigado a todos.